Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre revisão de prótese de quadril. Meu nome é Cristiano Saliba, eu sou ortopedista e traumatologista com ênfase em cirurgia do quadril. Eu falo aqui da cidade de Curitiba e hoje a gente vai entender por que uma prótese de quadril tem que ser trocada no decorrer da vida dos pacientes. Em alguns pacientes isso pode acontecer, essa necessidade de troca da prótese de quadril. Então, primeiramente, um conceito que a gente tem que ter é que a prótese do quadril pode desgastar. Então isso é uma situação que é normal, que é natural da prótese de quadril, porque são superfícies artificiais que se articulam e que durante a vida vão gerando partículas e isso vai desgastando com o passar do tempo. As próteses mais antigas, e eu estou falando entre 50 e 60 anos atrás, elas eram feitas de polietileno, a prótese que vai no acetábulo. E esse plástico, com o decorrer do tempo, vai se perdendo, ele vai se desgastando e vai provocando a soltura da prótese. Então, nesses pacientes que operaram há muito tempo, atualmente, nós estamos falando hoje em 2020, às vezes a gente pode encontrar nos raios-x de acompanhamento alguns sinais de desgaste dessa prótese. E essa prótese deve ser trocada. Por quê? Porque no decorrer desse processo de desgaste, a prótese pode soltar. Então o nosso corpo não sabe identificar quais são as partículas ali que são um corpo estranho ao corpo ou a célula óssea. Então as nossas células elas combatem tanto as partículas de plástico quanto as células ósseas e isso gera uma osteolise, ou seja, uma perda óssea ao redor da prótese e a prótese pode soltar associada a essa perda óssea. Então a gente tem a indicação de fazer a troca desses implantes porque eles estão desgastados. Uma coisa importante que sempre perguntam para nós é por que a gente tem que trocar se a prótese não dói. Então é justamente por esse motivo que a prótese vai desgastar, vai soltar e vai trazer problemas muito mais graves com situações de reconstrução, de tratamento muito mais complexas do que se a gente trata essas situações de uma forma precoce. Então o primeiro motivo da gente trocar uma prótese de quadril é por desgaste. Outros motivos que a gente pode encontrar na nossa prática médica são as famosas complicações, que podem ser precoces ou tardias. Então, por exemplo, uma prótese que infectou, uma prótese infectada, que no linguajar popular chama de rejeição, é quando entra uma bactéria, que pode ser de uma superfície externa ou mesmo do nosso corpo, e se aloja ali na articulação do quadril, e isso faz muitas vezes que o paciente tenha dor, que a prótese se solte, ou que fique vazando secreção ali pelo quadril. Então essa prótese também deve ser trocada. Ela pode ser trocada em um tempo somente, que é quando a gente tira a prótese, limpa toda a infecção e colocamos outra prótese já em uma cirurgia só, ou em 2 tempos, quando a gente tira a prótese, limpamos, colocamos um espaçador, que é um cimento com antibiótico, que vai atuar ali no quadril por de 4 a 6 semanas, e depois você faz um novo procedimento, que você tira esse cimento e coloca uma nova prótese. Então, o segundo motivo que fazemos a revisão da prótese quadril é a infecção ao redor da prótese. Outros motivos, como deslocamento, como luxações. Então, algumas próteses, infelizmente, podem evoluir com instabilidade, que nós chamamos, que nada mais é do que o desencaixe da superfície da cabeça do fêmur com a bacia, e alguns pacientes têm esse desencaixe por inúmeros motivos que nós conhecemos. Então, atualmente, para vocês saberem, a luxação ou a instabilidade é o principal motivo de luxação, é o principal motivo de revisão das próteses de quadril atualmente, porque hoje em dia as próteses desgastam muito pouco, então a luxação atualmente é o motivo que a gente mais revisa a prótese em 2020. E esse procedimento de revisão, então, ele tem que ser direcionado para o motivo da luxação. Como eu falei, existem inúmeros motivos. O mais comum é uma alteração da posição da prótese quando ela foi colocada lá no quadril. E aí a gente tem que mudar a posição para uma posição melhor, mais estável. E com isso a gente consegue uma estabilidade depois da cirurgia de revisão.
Já que a gente está falando de revisão, uma dúvida muito comum e importante dos pacientes é quanto tempo a minha prótese de quadril pode durar até que ela desgaste e eu preciso de uma nova cirurgia. Então a gente tem estudos hoje de grandes serviços, principalmente de serviços americanos, suecos, australianos, ingleses, mostrando que uma prótese de quadril está durando atualmente 35 anos em 94% das vezes, tá? Então, para quem quiser, eu posso mandar esses artigos, posso mandar esses trabalhos, é só me enviar um e-mail via contato aqui no site, que eu mando esses trabalhos para vocês lerem. Então, hoje em dia, o desgaste da prótese realmente não é uma preocupação tão grande. Claro que sim, nos pacientes mais jovens, nós temos pacientes tão jovens quanto 25, 30 anos com prótese de quadril, por inúmeros motivos que eles precisaram. Então, esses pacientes provavelmente, vão passar por procedimentos de revisão durante a vida. Mas o que a gente tem dito para os pacientes que já na faixa etária dos 50, 55 anos, provavelmente, se for tudo bem durante a vida, se o paciente cuidar e evitar impacto, essa prótese deve durar muito tempo. Então a gente falou das 3 principais causas de revisão de prótese de quadril. Então, relembrando, o desgaste, a instabilidade e a infecção. Se você tiver mais dúvidas em relação à revisão de prótese de quadril, a troca dos implantes, não deixe de me escrever que eu terei o prazer de responder a todos vocês. Muito obrigado, um abraço a todos.